abre a palavra, eu quero dizer algo antes de ministrar essa palavra para você. Algo que revolucionou a minha vida. O ano era 2005, eu estava na Escola de Ministério, Música e Evangelismo, Grupo M. E antes da gente começar as viagens, eles dão um curso sobre vida cristã e evangelismo. E naquele curso, era um dia bonito assim, algo mudou minha vida. E tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. Foi quando o pastor Laudo, o Joso lembra, ministrou algo que revolucionou a minha vida como cristão. Sobre o que é o verdadeiro cristianismo e os impactos que ele deve gerar no meio que você está. Ele trabalhou muito bem a questão que somos seduzidos pela essa religiosidade, né? Aos domingos na igreja, semana, não leio Bíblia, não oro, muito menos propago o evangelho. Domingo eu estou lá na igreja, e se der também. E ele trabalhou conosco sobre uma vida autêntica em Cristo Jesus. Uma vida autêntica em Cristo Jesus, eu saindo daqui, do culto como esse, que já está sendo abençoado e abençoador, ao voltar para o meu lar, como que eu vivo esse evangelho constantemente. Por isso que o cristianismo não é um sistema religioso. Ele é muito mais que isso. Você é chamado para negar a si mesmo, você é chamado para viver em todas as instâncias o evangelho. Um evangelho genuíno. Aonde você está, você deve viver e brilhar. E quando ele acabou essa introdução, você vê, 2005, nós estamos em 2026, nunca mais esqueci. Porque impactou minha vida verdadeiramente. E é por isso que eu estou fazendo essa introdução com os irmãos, para você prestar atenção ao texto que nós vamos ler. E ele justamente falou, como que vocês são no local de trabalho? Você sabia que a sua vida deve espelhar o Senhor Jesus Cristo em todos os âmbitos? Aliás, a maioria dos que estavam comigo estavam no ambiente de faculdade ainda, universitário. Poucos trabalhavam, né? E ele falou algo assim, e tem a frase mágica dele: a deixa que o pecador deixa. Era a frase dele. Como evangelizar? Em uma conversa, no relacionamento, se aproveita a deixa e aproveite todos os momentos para pregar o evangelho. E mais do que isso, que Cristo fosse glorificado aonde a gente estava. Domingo passado, Otávio começou a parte prática, o que o apóstolo Pedro, a partir dessas verdades, os fundamentos, como foi pregado aqui, agora a vida de vocês tem que espelhar todos os âmbitos da sua vida. Familiar, já nós vamos falar sobre família também, como se relaciona com as pessoas e como você se relaciona no ambiente de trabalho. Vamos ler o texto? Versículo 18. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito. Preste atenção em cada palavra que está sendo lida. Não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Marca essa palavra, e sofra injustamente. Porquanto, preste atenção, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por haveres praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Anote aí, entretanto, é o contrário do outro. Se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra foste chamado, pois Cristo também. Agora Pedro vai dar a base, por quê? Para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum.
nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Anote essa palavra. Jesus não ameaçava. Cuidado com esse evangelho. Mas se entregava àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas foste sarado. Pedro está citando de novo aqui, Isaías 53. Afinal, como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Hoje nós vamos falar qual deve ser a postura, essa perícope do texto que nós lemos, acabamos de ler, é como. Lembra que Pedro começa falando sobre um tema importantíssimo à fé cristã, a santidade. E vamos ver o porquê nós somos chamados a essa submissão, sofrimento e glória de Cristo, para que Cristo seja glorificado. Vamos entender um pouquinho a quem Paulo está escrevendo, a esses escravos. Pedro escreve para uma igreja onde a maioria era composta por escravos domésticos, oikitai, que vem de oikos. No Império Romano existiam cerca de 60 milhões de escravos, considerados pela lei não como pessoas, mas como ferramentas vivas. Pedro está escrevendo para quem? Para esses irmãos, que já vou explicar para vocês as características, o que é isso, né? O que era um escravo, esse tipo de escravo. Esses servos domésticos, no sentido original, era diferente daqueles que exerciam trabalhos pesados, tá? Esse oikitai aqui que aparece aqui, que Pedro está falando, eram servos que trabalhavam dentro da casa, responsáveis por tarefas como administração doméstica, cuidado de crianças, cozinhar, limpeza, entre outras atividades, como servo dentro de uma casa. Eles viviam em contato com quem? Com os seus senhores, né? Eles tinham um contato direto. E olha que coisa, né? Vocês vão lembrar que desde a exposição inicial dessa carta, o que estava acontecendo a esses irmãos? A perseguição. Estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos. Mas teve um dia que o pastor Joel pregou que somos o quê? Reis, sacerdotes, povo de Deus. Que legal, né? Dá até somos sacerdote. Aí o irmão se converte. Sou sacerdote? Mas eu sou escravo aqui. Que conversa é essa? O quê? O que será que Pedro está querendo dizer aqui? Eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou uma nação santa, mas eu trabalho como escravo. Como faz? E é isso que Pedro vai falar aqui aos irmãos. Ao se converter, esses homens e mulheres descobriram que eram reis sacerdotes em Cristo. A tentação natural seria rebeldia contra os seus senhores. Porém, o apóstolo Pedro propõe algo mais profundo. Muito mais profundo. Muito mais que você está mexendo e pensando. Através do amor. Uma submissão que impactaria o império, não pela força, mas pelo testemunho. Mas pelo testemunho. Então, a submissão cristã no trabalho não é sinal de fraqueza, mas de uma consciência cativa a Deus, que segue as pegadas de um Cristo sofredor. Então, o primeiro aspecto que eu quero pensar com vocês
nesta manhã é a natureza dessa submissão. Ela é além da conveniência. E o apóstolo deixa claro no versículo 18: escravos, sujeitai-vos a vossos senhores, com todo respeito, não apenas aos bons. Algumas versões vai trazer cordatos e sensatos, mas também aos perversos. A submissão deve ocorrer não apenas aos excelentes senhores, aos bons, mas também ao perverso. E aqui, irmãos, a gente vai pegar num ponto delicado. Sobre a vida cristã. Eu lembro de Colossenses 3:23, né? Tudo que vocês fazerem, fazer para quem? Como para o Senhor. E aqui a primeira lição que nós precisamos já aprender nessa manhã é que não importa a função que você tem social aqui, de trabalho, não importa se o seu patrão é gente boa ou não, não importa as leis trabalhistas, eu quero que você desde já comece a repensar a sua vida e como você tem dado testemunho fora daqui. Não importa a sua posição, importa a sua posição diante de Cristo. Você é servo do Senhor Jesus. Primeira coisa, eu tenho que arrumar a sua cabeça. Porque certa vez me procuraram. Esse que é o problema da nossa sociedade, essa é a tristeza. Vou dar um exemplo, você vai entender. Quem que é mais importante dentro de uma organização? O CEO ou o zelador? Quem? Todo mundo está com dúvida, né? Eu vou responder errado, vai sair na gravação. Fica tranquilo, irmão. No nosso mundo de camadas sociais, no nosso mundo onde tem essas divisões dentro das estruturas, talvez você pensou, lógico que é o Senhor, ele que paga as contas, pastor. Aliás, eu vi essa semana um vídeo, um presidente dos Estados Unidos chegou para uma pessoa, perguntou qual que é a sua função, e ele era zelador. Ele falou, não, ele não falou que ele era zelador, ele ajuda a NASA a enviar o homem para a Lua. Olha que visão legal. E ele era o quê? Zelador. Pedro vai chamar a atenção daqueles irmãos para um... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que esse mundo é difícil, segunda-feira, a dificuldade, esse trânsito de Curitiba, você precisa estudar mais história antiga. Esses irmãos não tinham paz nenhuma. Muitos deles, é só ler as histórias, irmãos. Não tinha casa, não tinha lugares. Por causa do amor a Cristo. E Pedro está falando... Não importa a sua posição dentro dessa classificação, você tem que honrar o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem uma profissão que talvez você não gosta de citar, porque tem vergonha. Meu querido, mude sua cabeça hoje em nome de Jesus. Você é servo do Senhor Jesus e não importa o que você faz aí fora, mas faça para a glória de Deus, independente. Se você é da limpeza, limpe o chão. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor fique feliz com o meu trabalho. Eu quero te glorificar hoje nessa manhã. Antes de começar meu dia, Pai, eu quero fazer o melhor. Se você tem uma função grande, Pai, você é um contador, Pai, me ajude para que eu não trabalhe a partir da corrupção, que eu não seja seduzido, mas que seu nome seja glorificado. Se você é professor, o pessoal sabe quem é professor, o contexto que nós estamos. Pai, não me deixa beber do veneno de qualquer coisa. Eu quero ser o melhor professor, eu quero ser a melhor secretária, eu quero viver para louvor da sua glória. Percebeu? Está conseguindo entender onde Pedro vai começar a trabalhar no nosso coração? E Pedro usa aqui uma palavra no grego para esse tipo de senhores, que é déspota, sugerindo um senhor com poder ilimitado, muitas vezes inescrupuloso
e cruel. É isso que Pedro está falando, olha, perverso, maldoso. E a fé cristã não incita o levante civil, mas a submissão com todo o temor. Deixa eu arrumar a sua cabeça. Às vezes, realmente, amanhã você está cansado, até no seu local de trabalho. Você tem uma pessoa que não reconhece o que você faz. Ele é cruel, ele é maldoso. Você sente a perseguição. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero te animar. Lembre-se sempre. O que você faz, você não faz para patrão nenhum. Seja você servidor público ou elitista, não importa. Você faz tudo para a glória de Deus. Coloque isso na sua mente. E o verdadeiro caráter cristão não aparece quando tudo está bem, mas quando somos feridos injustamente. Quem já sofreu e está sofrendo injustamente? Levanta sua mãozinha. Não é o que manda mensagem para mim, é mais gente, viu? Ué, então eu tô doido. Não precisa ter vergonha não, irmão. É duro sofrer injustamente. Mas já já você vai ver que vale a pena. Se for para a glória de Deus, ó, tá tudo certo na sua vida. E Deus vai te honrar. Porque o Cristo vai ser glorificado. A partir da injustiça que você está sofrendo. Então, o apóstolo Pedro está falando o quê? Independente se o seu patrão reconhece, faça tudo para a glória de Deus. E qual que é a motivação vertical? Consciência perante Deus. Vamos ler o versículo 19, eu já até adiantei. Pois é louvável que por causa de sua consciência, para com quem? Para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. O motivo da submissão não reside no caráter do patrão, mas no temor a Deus. Não está no patrão, irmãos queridos, não é o seu patrão, não importa, mas sim no temor que você tem a Deus. O cristão trabalha sabendo que seu serviço é em última instância para o próprio Jesus Cristo e para a glória de Deus. E aqui vem uma coisa muito linda do Evangelho, que mexe bem no nosso ego. Anote essa, para você nunca mais esquecer. A submissão é um ato de adoração. Eu gosto de adorar de outra forma. Por Ele, por Ele, que estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Perdendo tudo? Amanhã eu vou trabalhar com aquele animal. Aí nunca. Não dá para cantar essas coisas se você não está submisso ao Senhor Jesus Cristo. Você está cantando essa música aí porque o pessoal canta bem aqui na nossa igreja, toca bem. Antes de cantar essa música a próxima vez, pensa o que você está cantando. Você está perdendo tudo com amor e alegria? É assim melhor, né? Cantar é melhor. Mas Jesus te chama para o vale do sofrimento. Sabe aquele emprego terrível onde as pessoas estão te perseguindo? E a sua vida está glorificando a Deus porque você está sendo submisso. E quando você é submisso ao Senhor Jesus Cristo, a adoração é verdadeira e sobre como oferta ao Senhor. Faça da sua segunda-feira, sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta, seu sábado, para a glória de Deus. Ofereça sacrifício verdadeiro a Deus, não é só de domingo não, irmão. É lá com aquele patrão ruim, é lá com aquele professor ruim, sei lá que situação que você está vivendo, que você está achando tão ruim. Seja submisso, porque ser submisso é um ato de adoração a Deus. Mexeu no ranço, né? Mexe mesmo. A palavra de Deus mexe em nosso ego. A submissão é um ato de adoração. Mantendo a consciência pura, mesmo quando sentimos desejos. E muitas vezes nós não somos respeitados, mas se é para a glória de Deus, se você é alguém que vive para a glória de Deus, todo esse sofrimento vai redundar louvor e honra
ao nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensa rapidinho. Você sabia? Pode colocar em prática amanhã já, isso aí que eu estou te falando. Ore a Deus antes de sair de casa e ao chegar ao trabalho, você que está enfrentando dias difíceis ou problemas nessa área, ou quando você arrumar um trabalho, que você sente vontade de sair do trabalho, ore assim: Senhor Jesus, eu quero terminar o dia te glorificando. E para isso eu não sei o que eu vou enfrentar, mas não me deixa pecar contra o Senhor. Eu quero te honrar, Senhor Deus. Deixa eu avisar você o que vai acontecer. Naquele dia, a pressão vai ser terrível. As pessoas vão começar a pedir: fulano, faz isso. Mas não é minha função. Você vai falar: opa, eu orei antes de sair de casa. Claro, pois não. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te servir melhor? Como que eu posso te atender? Tudo bem com você? Você está bem? Posso orar por você? Você não está bem. Você está falando de uma forma tão estúpida comigo. Alguma coisa deve ter acontecido. Posso orar por você? Aqui quem está falando é alguém que entendeu o Evangelho e um dia eu comecei a aplicar isso na minha vida. Irmãos, vale a pena. Aplique na sua vida. Você vai descobrir que aquelas pessoas que você acha que é algozes, com o Evangelho, com a graça do Senhor Jesus Cristo, você vai abençoar vidas. Já para alguns, não tem problema. Qualquer coisa, Mateus, nós editamos essa parte. 2008, cheguei nessa igreja amada, linda, maravilhosa, Igreja Evangélica da Barreirinha. E tinha dia que eu não conseguia cantar ali do banco, eu estava desesperado, precisando arrumar um emprego. Consegui, Patrícia lembra. Consegui emprego, estágio, feliz. Na entrevista: não gosto de preto e crente. O espírito saiu tudo fora do lugar. Olha só, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu conto as coisas e não tenho problema com isso. 2 pensamentos na minha cabeça: eu vou dar uma cadeirada nesse cara, saio correndo. Eu estou falando sério, eu não escondo o jeito que eu sou, irmão. Eu desço o pau nele, saio correndo e nunca mais vai me ver. Mas ao mesmo tempo Deus falou assim: calma aí. Entrei nesse lugar. 1 ano de muita luta, injustiça, maltratamento. Eu falei: Jesus, o que o Senhor quer com essa história toda? Você vai colocar em prática. Comecei a orar para esse homem. Era eu e ele só. Resumindo a história, porque é só para ilustrar. Uma segunda-feira chuvosa aqui em Curitiba, esse homem de joelho entregou a vida a Cristo. Da cadeirada à conversão, né? Bom tema para a mensagem. Deu vontade. Sabe o que eu descobri? É que ele teve uma decepção com preto e crente. Só isso. Pessoas feridas ferem. Acabou. O que o Evangelho fez? O Lucas venceu? Que isso, irmãos? O Senhor Jesus venceu. Tem hora que dá vontade de dar umas cadeiradas, né? Nossos queridos aqui. Você dá bom dia, né, para a pessoa? Quantos pães? Quero 5. Mal-humorado, né? Tem uns que nem dá bom dia, né? Só faz assim. Em nome de Jesus, abençoa essas pessoas. Amém? Irmãos, nós somos chamados para ser diferente. Para a glória. Terceiro aspecto, versículo 20. O valor do sofrimento injusto. Porque que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por você ter praticado mal? Tem muito cristão que dá mau testemunho. Estão me perseguindo. Você fica no celular, na hora do trabalho, a pessoa te... Aí, pastor, você não perseguiu. Quem perseguiu? Você fica no celular dentro do banheiro escondido? Coisa feia. Não trabalha, não faz seu trabalho direito e fala que está sofrendo perseguição. É isso que Pedro está falando. Que bem é isso. Lógico que você vai sofrer castigo. É claro que você vai sofrer a advertência.
Mas aqui, o apóstolo Pedro está orientando aqueles irmãos. Suportar a aflição enquanto se pratica o bem é algo grato, o que encontra favor diante de Deus. Ao oferecer o bem em troca do mal, o cristão é recompensado pelo próprio Deus. Você está entendendo, irmão? Não é o seu patrão que tem que te reconhecer, ou colegas, mas você recebe do próprio Senhor Jesus. Ele é recompensado por Deus, participando da revolução que vence o mal com o bem, com amor. Paulo já disse isso em Romanos, né? Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o mal. É isso que está escrito na Bíblia? Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E é interessante, está lá em Romanos 12, 21 e 2. Vai chegar na sua casa e você lê lá. Pois fazendo isso, você vai amontoar o que na cabeça da pessoa? Brasas vivas. Irmãos, vamos pensar rapidinho? Já pensou se todos nós amanhã, nossos locais de trabalho, não importa se você é patrão ou não importa a posição, você for com essa alegria de servo do Senhor Jesus, o que você acha que vai acontecer amanhã no seu trabalho? Bom, o mundano vai falar assim, aquele lá ganhou, deve ter ganhado na cena, né? Está muito feliz. Não, é que você tem Jesus. E você entendeu hoje que Jesus tem que ser glorificado em todos os ambientes da sua vida, inclusive no trabalho. Fulano, fica até mais tarde. O senhor só me permite eu avisar minha família? Eu fico. Você pode limpar o chão? Com certeza. Cara esquisito. As pessoas vão falar assim, você é bobo. Você é bobo. Você é bobão, você não ganha para isso. Quem já ouviu essa? Você não ganha para isso. Irmãos, eu tenho 30 anos já de registro. CLT, que legal, né? Já dá para aposentar. Não dá ainda? Então vou mais um pouco. Desculpa. Não, mas eu estou acabado, Rodrigo. Não tenho idade, mas eu estou acabado. Irmãos, não é isso. Não é reconhecimento. Não é nada. É para com Deus. Mas pastor, é difícil, porque a pressão é grande, mas é isso que Pedro está falando, é grande a perseguição. Ele já falou lá no primeiro capítulo, é forte, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Mas como que Pedro, sabe que ele está falando, qual que é a base dele? Ele vai dar um exemplo. Versículo 21, ele vai dar a base desse ensino. Para essa obra fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. E a palavra que ele usa aqui é uma figura educacional, e a palavra é hipogramos, um caderno de caligrafia. É a palavra, essa palavra exemplo, ele está usando um método para explicar para aqueles irmãos, uma figura educacional, onde o mestre escrevia letras perfeitas no topo para que o aluno as copiasse. Olha a ideia dele, ó. É como se aquele professor mestre escrevesse em letras perfeitas no topo para que o aluno as copiasse embaixo. Jesus deixou o seu traçado claro. Seus passos não significam necessariamente sofrer na mesma intensidade de dor, mas na mesma maneira e atitude com que ele suportou a aflição. Ou seja, irmãos, no ambiente de trabalho onde você está, você tem que lembrar que Jesus deixou um exemplo. Jesus não falou isso para os apóstolos? Se me perseguiram, vão perseguir vocês? Jesus deixa, e Ele espera que seu povo, a partir do sofrimento dele, da obra que Cristo fez por nós, através de sua maneira e atitude, que suportou a aflição.
E ele deixa o exemplo para nós. Versículo 22, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Jesus viveu em um mundo caído e foi alvo das críticas mais sórdidas, mas jamais cometeu pecado ou dolo. Ele refuta a ideia de que o homem é apenas um produto do meio, mas mesmo sob injustiça extrema, ele manteve a pureza. Como será que Jesus viveu no mundo? Você lembra? Foi acusado muitas vezes injustamente. Foi perseguido, foi maltratado. Pelos seus, hein? Pelos seus. Mas como diz o versículo 23, quando insultado, não revidava. Quando sofria, fazia ameaça. Mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Jesus mantinha a santidade sob pressão. Você tem se mantido santo diante das pressões? É difícil. Diante de tantas coisas nós passamos, é difícil manter santidade. E qual que era a reação de Jesus? É uma reação transcendente. Quando ultrajado, não revidava, maltratado, não ameaçava. Jesus possuía poder para fulminar seus inimigos com o olhar, mas preferiu ser a ovelha muda. Jesus tinha poder, irmãos? Para cima dos seus algozes? Sim ou não? Podia. Mas ele preferiu o quê? Cumprir o seu propósito, a sua missão, ir para a cruz do Calvário. Ele foi humilhado. Ele foi desprezado. Ele foi abandonado. Ele foi rejeitado. Ele não buscava vingança própria, mas entregava-se àquele que julga retamente. A injustiça dos outros nunca é justificativa para o nosso pecado. Anote isso daí. A injustiça dos outros nunca é justificativa para o nosso pecado. Lá em casa o pessoal fica bravo comigo. Eu falo isso, né, Patrícia? Lucas, o cara fez isso. Não, você não vai pecar por causa do pecado dele. Deixa ele se ver com Deus. Não é porque o outro, né? Eu falo lá em casa. Ué, mas ele meu, não, mas não revide. Você não precisa pecar porque o outro pecou, não é isso? Pastor, mas eu estou sofrendo injustiça, estou sendo perseguido, eu faço tudo direito, meu trabalho, eu entro no horário, eu faço todas as coisas para a glória de Deus, mas estou sendo perseguido. Lembra que Pedro falou, Cristo está sendo glorificado através dessa injustiça. Lembre-se, gente, do que Jesus, Pedro, ele usa um argumento muito forte, de quem? Do Senhor Jesus. Diante da justiça que você está enfrentando, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ele não revidava. Ele não buscava vingança. Gente, se tem alguém, vamos falar a verdade, vamos abrir aqui um pouco, que podia ter revidado, é quem? Jesus, né? Imagina, santo, perfeito. Mas ele decidiu ir para a cruz como uma ovelha muda. Como você tem lidado com a injustiça? Vou processar. Mexe comigo não. Dentro da igreja eu sou santo. Mas fora, não mexe comigo não. Quem conhece assim? Eu conheço um monte de gente que fala assim, sou maior gente boa, só não mexe comigo não. Tem problema mental, né, Joel? Sou gente boa, na mesma frase, não mexe comigo, não está legal a pessoa, né? Precisa do Espírito Santo de Deus.
E Pedro, depois de ensinar aqueles irmãos, mostrando o padrão que é elevado, que é o Senhor Jesus, mas ele termina com uma palavra encorajadora para a gente viver da maneira como Jesus. Veja o que diz o versículo 24. Então, ele levou pessoalmente o quê? Todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, e que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas foste sarado. Querida igreja evangélica da Bahia, nós temos condições de viver no mundo injusto, porque o justo fez-se injusto por nossos pecados, e nós fomos perdoados. Primeira coisa, eu e você fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. E em Cristo nós temos condições de perdoar. Você tem condições de viver uma vida justa. Você tem condições, diante do mal, viver de uma maneira que agrada a Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, nos sarou. Nós fomos curados pelo seu sacrifício. Por causa de Jesus. Cristo não morreu como um mártir político, mas como sacrifício substitutivo. Ele carregou nossos pecados no madeiro. E o objetivo é que morramos para os pecados e vivamos para a justiça. Fomos curados espiritualmente e perdoados. Por isso que Pedro dá a base. Vocês têm condições de viver de forma justa no mundo injusto. Você tem como viver sendo uma pessoa justa com uma pessoa que não é justa. Por causa de quem? De Jesus. Pela obra. Pelo que Cristo fez. E aí vem a razão que está no versículo 25. Afinal, vivieis como ovelhas desgarradas. Porém agora foste convertido ao pastor e bispo de vossas almas. Que coisa linda. Nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora nós temos um guia. E Pedro usa duas palavras. Pastor, poimen, aquele que cuida, vigia e se sacrifica. Jesus é o bom pastor que morre pelas ovelhas. O grande pastor que vive por elas. E o supremo pastor que voltará. É esse consolo que Pedro vai terminar para os irmãos aqui. É Ele que cuida de vocês. E a palavra bispo aqui, episcopos, o termo grego indica um protetor da segurança, supervisor da alma. Ele está sempre presente, vigiando o seu rebanho, nos vales mais escuros que nós possamos passar. Então você tem quem? Duas figuras aqui, pastor e bispo. Pastor, aquele que vigia, aquele que deu a sua vida. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida das suas ovelhas. O Senhor Jesus deu a vida por você, mas é Ele mesmo que deu a vida, é Ele mesmo que vai cuidar de você, que vai te dar força, que vai te sustentar. Vou fazer uma pergunta. Vale a pena ter o Senhor Jesus como pastor e bispo da sua alma ou não? Bom? Não há por que temer. Nada nesse mundo, irmão. Porque o pastor e bispo da nossa alma tem cuidado de nós. De forma extraordinária. Para a gente encerrar, uma frase para você memorizar aí. Sua conduta em ambientes de trabalhos difíceis é o caderno de caligrafia que o mundo está lendo. Quando você suporta a injustiça com paciência e fé, você revela a glória do Evangelho. Simples assim. O mundo olha para você e fala: ali está realmente um servo de Deus.
que até o fim da sua vida, não importa que trabalho ou que você faça, em que local e qual ambiente, seja casa, fora, não importa, que você lembre que o pastor, aquele que deu a vida por você, e aquele que cuida de você, ele vai ser glorificado, mesmo em dias difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis, se você levar a sério a mensagem extraordinária do Evangelho, que é poderosa para transformar. Amém? Que Deus abençoe a vida. Vamos orar de vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos colocar em pé, vamos terminar esse culto orando.